Cláudio estava em busca do lar perfeito para começar uma história com Neuza, que se tornaria sua esposa dentro de 15 dias. O bairro Ponte Preta tinha sido desenhado especialmente para acolher os seus sonhos. Era asfaltado e bem situado. E o preço do aluguel era justo. Ficava na rua Henrique Dias, 25. Ao adentrar a casa, ele sentiu como se estivesse prestes a entrar num passeio emocionante, com deveres e responsabilidades, mas emocionante. Ele havia decidido tudo sozinho, a localização, o tamanho e, é claro, também escolheu os móveis. Essa era a casa perfeita para dar as boas-vindas a uma nova estação da vida. Neuza foi comunicada festivamente. Ele não estava sozinho nessa empreitada e ela logo se apressou para a primeira faxina, mas como isso era coisa de mulher, ele não fez questão de participar. Sem se abalar, Neuza levou consigo sua irmã Neide, uma pessoa prestativa e cheia de disposição, formando uma dupla imbatível de ação para a faxina inicial. A limpeza da casa logo se transformou em um entretenimento, com Neuza e Neide garantindo que tudo ficasse impecável. Com vassouras nas mãos e bom humor no coração, elas varriam, lavavam e organizavam, cada uma com seu jeitinho especial de deixar tudo reluzente. Era uma maratona de limpeza, e a proximidade da data era o combustível que as impulsionava a cada cômodo limpo. Trabalharam duro para deixar o lar brilhando e preparado para receber os móveis que estavam prestes a chegar. Enquanto o trabalho avançava, Neuza deixava sua imaginação voar. Ela enxergava seu futuro naquele novo espaço, criando histórias lindas e românticas, que certamente seriam vivenciadas naquele lar tão especial. É verdade que Cláudio havia decidido cada detalhe, mas Neuza não poderia estar mais encantada com a casa que ele escolhera. Era um reflexo da dedicação dele e uma mostra clara de um coração cheio de empolgação e amor. Enquanto os móveis chegavam e encontravam seus lugares, a casa ganhava vida. A contemplação de Neuza era contagiante, e seu brilho transformava a faxina num grande acontecimento. E, sob o sol radiante daquela tarde, a marcha que começou com leveza, terminou com satisfação e a certeza de que aquele lar seria o cenário para muitos acontecimentos e momentos preciosos. O futuro estava prestes a desenrolar-se, trazendo histórias e lembranças para toda a vida. Antes de continuarmos essa história que está apenas começando, me permita fazer uma digressão para contar um fato que, provavelmente, alterou o destino de todos. Cláudio, enquanto solteiro, havia poupado e economizado cada centavo que podia, sonhando em impulsionar seu negócio de doces, uma maneira de dar um futuro melhor para sua prole. A viagem de trabalho que acabara de concluir era a última para alcançar esse sonho. Ao retornar, planejava reunir os lucros e realizar finalmente o grande investimento, adquirir 6 caminhões para expandir sua distribuição. O pensamento de ter seus caminhões estacionados, prontos para começar essa fase empreendedora, trazia-lhe alegria e esperança. Mas, ao entrar em casa e procurar pelo dinheiro que guardara com seu irmão Sebastião, o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. As palavras de Sebastião ressoaram como punhaladas. Que dinheiro? Ah, aquele dinheiro. Usei para uma oportunidade. Comprei 2 frotas em 2 linhas de pontos de táxis. Uma no Regatas e a outra na Avenida Campos Sales e num piscar de olhos, seu sonho escapou entre seus dedos. Os pensamentos giravam como um ciclone, as emoções ameaçando arrastá-lo para um vendaval de raiva e decepção. Ele sentiu a força de seu próprio coração partido, a traição que lhe cortou como uma faca afiada. Se viu furioso, querendo buscar seu irmão e despejar contra ele todas as suas forças, mas sua mãe, que sempre superprotegia Sebastião, o acalmou com palavras de afeto. Ele lutava contra sua personalidade intempestiva e tentava usar ao máximo seu domínio próprio, mas havia algo que o inquietava, que ardia em seu peito e ameaçava sufocá-lo. A ferida recente causada pelo golpe de seu próprio irmão e a decepção se misturavam com a angústia da impotência de mudar aquela situação. E ele desmaiou. Deixa isso para lá, Clady, sua mãe dizia. Deixa o seu irmão. Dinheiro é bobagem.
Você consegue outro. Ele é o seu irmão. E Cláudio se sentiu dividido entre o desejo de obedecer à mãe e o sentimento de mágoa que não queria ceder. Com o coração apertado, ele tomou uma decisão difícil e dolorosa. Seguiu para a concessionária, arrasado, e desfez o negócio dos caminhões. O sonho parecia tão próximo, mas ele descobriu que havia escapado para sempre. Ele carregava não apenas a frustração do negócio desfeito, mas também a dificuldade em perdoar a traição de seu irmão. Era uma batalha eterna que persistiria por um tempo, mas ele sabia que, acima de tudo, o melhor era priorizar a paz em família. Reconhecia que tinha que seguir em frente, e estava disposto a encontrar outros caminhos, mesmo que não fossem aqueles que ele havia sonhado inicialmente. Determinado a enfrentar as pelejas de cabeça erguida, ele manteve seu caminhão antigo por mais algum tempo. Com as despesas aumentando, ele sabia que precisava buscar uma renda adicional. Foi então que uma oportunidade surgiu, e ele fez um investimento estratégico. Trocou o caminhão de doces por um Fenemé, para transportar petróleo. Era uma nova empreitada, um novo capítulo em sua vida. O trabalho com o transporte de petróleo provou ser um combate diferente, mas Cláudio estava resolvido a se adaptar. O tempo na estrada o ensinou lições valiosas sobre perseverança, paciência e resiliência. Ele enfrentou tempestades, estradas tortuosas e longas noites, mas nunca abandonou, pois o amor por sua linhagem o impulsionava a seguir em frente. Os anos passaram, e ele teve muitos outros trabalhos além do transporte de petróleo, até que chegou o momento de se aposentar. Muitos pensaram que, após uma vida de trabalho árduo, ele finalmente descansaria, mas ele tinha uma força interior incomparável. A aposentadoria não significava o fim, mas sim um novo começo. Mesmo após aposentado, Cláudio continuou trabalhando, experimentando novas oportunidades e dividindo sua sabedoria com as gerações mais jovens. Seu espírito empreendedor o impelia a buscar projetos e causas que o apaixonassem. Ele se envolveu em trabalhos voluntários, auxiliando a comunidade e levando seus serviços aos que o cercavam. A vida pode ser uma estrada cheia de curvas e surpresas, mas ele aprendeu que cada desvio e obstáculo levavam a novos caminhos repletos de aprendizados e realizações. Mesmo com os percalços, ele jamais desistiu de buscar a felicidade e o bem-estar de todos. Voltando ao ponto de onde paramos, Neuza teve sua primeira grande contenda como cozinheira. A atribuição era preparar um frango para um marido levar em sua viagem. Só que, naqueles tempos, a coisa era bem diferente. Compravam a ave viva, e o processo todo era uma longa trajetória até chegar na panela. A história fantástica do frango na panela. Prepare-se para conhecer o processo hilário de como Neuza encarou essa missão gastronômica de transformar um frango vivo em uma deliciosa refeição. A cozinha foi inaugurada com um olhar meio desconfiado de Neuza para o frango. Vamos lá, frango, não é nada pessoal, é só o seu destino culinário. Ela disse com um sorriso um tanto nervoso. Mas não teve coragem para torcer-lhe o pescoço. Com os olhos lacrimejados, pediu a Cláudio que fizesse essa parte. Sem nenhum constrangimento, ele, em um movimento rápido, resolveu o pequeno empecilho. Ela pegou o frango no colo e deu início à façanha. Primeiro, corta o pescoço. Mas calma, foi tudo na maior destreza possível, para não assustar o frango, ou a si mesma. Com a cabeça devidamente separada do corpo, ela partiu para a próxima etapa, depenar o bichinho. Imagina só a cena, penas voando para todos os lados, e Neuza se perguntando se ela não nasceu para ser estilista de aves. Depois das penas voando, veio o momento de retirar as tripas. Sim, aí a coisa ficou meio sinistra, mas ela fechava os olhos ocasionalmente, e foi em frente. Uma cara de eca aqui, outra ali, e a tarefa estava cumprida. E então, o esquarteja, um autêntico show de habilidade. Neuza pegou a faca e, como uma cozinheira habilidosa, cortava com precisão o frango em pedaços. Essa parte foi mais fácil. Veio o tempero. O momento em que Neuza mostrou seus dotes culinários secretos.
Ela jogou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e a obra-prima estava pronta para ir ao fogo. E lá estava o frango, todo temperadinho, feliz na panela, e Neuza com um regalo no rosto. Ela sabia que, apesar de todas as trapalhadas, tinha feito o seu melhor. E depois de algum tempo cozinhando, a saborosa fragrância do frango cozido invadiu a casa, anunciando que a incumbência estava cumprida com sucesso e bem apresentada para a viagem do esposo. Rosângela, a primogênita Tata, veio ao mundo exatos 9 meses depois do casamento. Logo em seguida, para completar a festa, vieram morar com eles o irmão de Cláudio e sua cunhada, Tarcísio e Esméria. Recém-casados, por não estarem em boas condições financeiras. E, em meio a esse turbilhão de novidades, nasceu Cláudio Roberto, que desde pequeno já era apelidado com muito carinho de Betinho. Com a chegada do novo casal, as despesas se multiplicaram como coelhinhos. Mais pessoas, mais descontração, mas também mais bocas para alimentar e mais consumo de energia, água, gás. Todo período trazia suas dádivas e seus desafios, e a residência do casal se tornava um lar autêntico. Os estágios seguiam seus cursos, os filhos cresciam, trazendo muito contentamento e também um aumento rápido nas despesas. Os pequenos eram um verdadeiro redemoinho de energia e amor, mas como aquelas coisinhas tão pequenininhas podiam tomar tanto leite? Em qualquer fase surgiam novas descobertas e conquistas, e também demandava novas roupas, brinquedos e alimentação equilibrada. A família seguia seu caminho, pronta para aproveitar todas as oportunidades e encarar também os contratempos que lhes foram reservados. E por falar em contratempos, há uma lembrança divertida sobre o Sr. Samuel, o carismático proprietário da casa. Sr. Samuel era um homem gentil, elegante e bem velhinho, sempre trajando uma fina vestimenta. Todo mês, religiosamente no dia marcado, ele vinha buscar o dinheiro do aluguel, e Neuza se orgulhava de como já tinha tudo separado e organizado para recebê-lo. Nem mesmo a chuva podia impedi-lo de honrar seu compromisso. Em dias chuvosos, ele aparecia de guarda-chuva em punho, preparado para enfrentar o mau tempo e garantir que tudo estivesse em ordem. Houve um dia em particular que sempre fez Neuza rir ao lembrar. Num daqueles dias de chuva torrencial, o Sr. Samuel avistou Neuza da janela e acenou sorridente, como se dissesse: fique onde está, eu vou até você. Sem esperar, ele pediu permissão e foi até ela, poupando-a das gotas geladas que teimavam em cair. A delicadeza do Sr. Samuel era conhecida por todos, mas ele se descuidou e não cumpriu a sua palavra. Foi uma questão inadmissível, que Cláudio não pôde encarar como válida. Então, num momento de ímpeto, ele sacudiu o pobre Sr. Samuel. Esse ato não teve maiores consequências, foi necessário apenas para trazer lucidez ao gentil proprietário. Acredite, não precisou repetir o gesto, e a lição ficou bem aprendida. A partir daquele dia, o Sr. Samuel nunca mais ousou se esquecer das coisas que combinava. Ele entendeu que a oposição do inquilino era apenas um reflexo do caráter incorruptível que ele defendia. Neuza era especialista em tarefas domésticas, dedicada e incansável. Mantinha tudo acomodado, mas mesmo assim, latas vazias de leite ninho emparelhavam-se aos montes. Com essa infinidade de latas, as possibilidades eram muitas: armazenamento de mantimentos, de botões, de parafusos e porcas, e até mesmo uma pirâmide, que foi registrado nessa foto para comprovar as brincadeiras que Neuza criava a partir de qualquer coisa que dispusesse. Betinho, sempre cheio de curiosidade, adorava acompanhar o pai ao bar do Careca. Lá, enquanto ele desafiava os amigos no baralho, Bé se perdia com a famosa sardinha em conserva do lugar. Esses momentos de cumplicidade entre pai e filho ficaram imortalizados. Essas lembranças são tão vívidas que ele pode descrever as cores da parede, da cortina e do balcão daquele local. A Tata era uma menina cheia de graça e imaginação. Seu parceiro de recreação era o inseparável Sufico, ou melhor, Francisco, filho de Deadilina, a vizinha do lado. Juntos, eles exploravam o quintal, construíam cabaninhas e criavam histórias sem fim.
Para ela, ele era mais do que um amigo, era o sufixo. Um companheirinho que tornava a primeira infância ainda mais mágica. Justamente num dia em que seus cunhados não estavam em casa, Neuza encontrou-se muito gripada e completamente indisposta. Percebendo que seria incapaz de ficar em pé, foi até o marido, que estava arrumando o caminhão, e disse com toda a fragilidade: Cláudio, pegue a Rosângela e vai comer alguma coisa em algum lugar por aí. Estou muito resfriada e não aguento fazer almoço, não estou me sentindo bem. Mas o destino tinha outros planos para Neuza, e no exato momento em que ela se preparava para deitar, chegaram os parentes de Torrinha, tios e tias, e ela teve que sair correndo para a cozinha, fazer almoço para toda aquela trupe. Coitada, ela nunca soube como saiu aquela comida. Para auxiliar nas tarefas domésticas, Neuza se empenhou em ensinar a sua cunhada, Esméria, a cozinhar e cuidar da casa. Esméria era uma comédia. Se tinha uma coisa que não faltava nela era a sinceridade. Aquela mulher falava sem filtros, como um furacão de palavras. Não tinha papas na língua, e se alguma coisa cruzava sua mente, logo ela soltava sem nem pensar nas consequências. Uma vez seu marido Tarcísio resmungou da salada que ela fez. Mamãe não faz assim, ele disse. Ela rebateu: Af, vai você a sua mãe para PQP. Nunca mais ele comparou as duas, pelo menos não na frente de Neuza. Mas, veja bem, ela era uma boa pessoa, apesar de todas as confusões que suas palavras poderiam causar. Agora, ensiná-la a cozinhar, isso era uma verdadeira luta. Um ofício que exigia toda a habilidade e paciência de Neuza. Era como colocar um tornado na cozinha e aguardar que ele saísse de lá sem causar estragos. Esméria tinha o dom de transformar a cozinha num campo de batalha culinária. Primeiro, Neuza tentava explicar as receitas, mas Esméria tinha uma mente própria e segui-la à risca estava fora de questão. Ela preferia fazer suas próprias invenções como, por exemplo, doce de beterrabas, onde ela cozinhava, jogava fora as beterrabas e engrossava a água adoçada com maisena. E o pior era a troca de fraldas da Rosângela. Essa tarefa era um duelo de resistência. Esméria ficava com muita ânsia e ensinava a desmaiar. Era muito gozado. Neuza continha o riso e sempre assumia o comando. Mas nem tudo era tão simples. Para tornar as coisas ainda mais movimentadas, Esméria levou para morar com ela o seu cachorro, o Lulu. O danado do Lulu não era nem um pouco educado como o Bilu, o cachorro da casa. Ele se comportava como um gato arteiro, subindo em tudo que encontrava pela frente. Ele subiu na camiseira da Esméria e riscou-a. Esméria ficou brava com Neuza que devia ter colocado a camiseira em outro lugar. Mas o cachorro era dela. Era com ele que ela devia ficar brava e não tinha um lugar para colocar aquele móvel, a não ser onde estava. Às vezes ela era bruta com Neuza. Uma vez, Esméria abriu um armário para guardar produtos de limpeza e tinha um par de botas de Cláudio lá, e estavam emboloradas, porque era pouco usado e o armário pouco aberto. Ela disse: o que isso está fazendo aqui? Ficou brava e Neuza começou a chorar. Esméria, arrependida, levou um chá para consolá-la. Neuza estava grávida e por isso mais sensível. Foi quando um pacote de linguiças foi parar no chão, após um pequeno acidente nas compras, que comprovou a educação de Bilu. Ele apenas olhava com desejo, mas não se atrevia a atacar a iguaria. Se Lulu estivesse lá naquele momento, teria certamente pegado o pacote com as próprias patas e saído correndo. Ele adorava uma bagunça. Pobre Lulu, aprontava tanto, que acabou tendo um trágico fim. Seu dono, Tarcísio, o atropelou ao sair para trabalhar. Coisas que só acontecem numa família para lá de movimentada, não é mesmo? Mas voltemos à nossa dona de casa heroica. Neuza era a primeira a se levantar, todos os dias, para preparar o café da manhã para a turma. Certo dia, quando abriu o vidro da cozinha, uma cena inusitada aguardava. Todas as galinhas do quintal haviam fugido. Com o portãozinho aberto e a porta do galinheiro escancarada, Neuza se viu numa tarefa quase embaraçosa: resgatá-las. Com seu jeitinho especial, de tocar as galinhas,
Ela as convenceu a voltar para sua casa galinácea. Em meio a tantas peripécias, como não mencionar a quitanda da japonesa Laura? Esse era um passeio obrigatório para elas. Não ficava longe da casa, e, num gesto encantador de proporcionar diversão à pequena bebê Rosângela, elas a acomodavam cuidadosamente na sacola de compras, cada uma segurando com cuidado uma das alças. Com olhares cheios de ternura, começavam a caminhar, promovendo um suave balanço que fazia a menina soltar risinhos adoráveis. Era um momento doce, onde a amizade e a boa conversa eram regadas por risos infantis. Momentos simples, criando lembranças que perdurariam por toda a vida. Sempre que elas iam comprar frutas e verduras fresquinhas, Laura percebia que os olhos de Neuza namoravam os tomates vermelhinhos, e de imediato, ela permitia que Neuza degustasse um daqueles tomates suculentos, como um aperitivo, enquanto batiam um papo animado. E falando em desejos de grávida, Neuza tinha preferências alimentares contestáveis. Nessa gestação, eram os tomates maduros que a conquistaram, mas na anterior, veja só, era por tijolos que ela tinha uma paixão inexplicável. Moraram 4 anos nesta casa e se mudaram para o Bonfim, dessa vez sem os cunhados. Só os 4, Cláudio, Neuza, Tata e Betinho.